queria nessa noite falar sobre o tema: como o cristão deve viver. A palavra cristão tem um significado muito especial, um significado muito profundo. Cristão significa seguidor de Jesus Cristo, significa imitador de Jesus, significa ser semelhante a Jesus. Infelizmente, a palavra cristão perdeu muito de seu significado ao longo do tempo. Muitos imaginam que participar de uma igreja, ser membro de uma igreja, frequentar os cultos dessa igreja com regularidade e de vez em quando até dar uma oferta, dar uma contribuição, já os tornam cristãos ou um seguidor de Cristo. Para ser um cristão é preciso muito mais do que isso. Para ser um cristão é preciso arrependimento de pecado, é preciso fé em Jesus Cristo, é preciso crer que Ele morreu por nossos pecados na cruz, é preciso crer que Ele ressuscitou para nos dar vida eterna, e através de um novo modo de viver, mostrar às pessoas, externar esse arrependimento, essa mudança de vida, de mente, de atitude, de comportamento, e essa fé em Jesus. O cristão deve ter um modo de viver que o identifique como cristão. Esse modo de viver do cristão, conforme a própria Bíblia diz, deve causar estranheza, espanto, admiração na vida das outras pessoas. 1 Pedro capítulo 4, versículos 3 a 5 diz assim: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Agora, os pagãos, eles devem achar estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Esse modo de viver típico do cristão, ele deve contrastar com os padrões deste mundo. Ele deve ser diferente dos padrões, dos costumes deste século. Paulo escreveu aos Filipenses que vocês venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Filipenses 2,15. O grande problema é que não está havendo na vida de muitas pessoas esse contraste, essa diferença. Não está ocorrendo uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. As atitudes e os comportamentos daqueles que se dizem cristãos se confundem, se misturam, se mesclam, se assemelham com aqueles que de fato não
Eu ouvi um pastor certa vez pregar que hoje ele não tem notado mais a diferença de um cristão e de um não cristão no ambiente, porque o linguajar é o mesmo, o comportamento é o mesmo, as atitudes são as mesmas, não há diferença. E uma das provas mais marcantes de que uma pessoa é verdadeiramente cristã são as perseguições. O texto de 1 Pedro 4,4 diz que eles, ou seja, os que não são cristãos, acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Você é insultado por ser cristão? As pessoas já estranharam ou estão estranhando o seu modo de viver, pensar, falar e de se comportar. Viver como cristão traz para nós um tipo de sofrimento glorioso. Um tipo de sofrimento que deveria ser desejável por todos nós. Esse sofrimento é chamado na Bíblia de os sofrimentos de Cristo. Ou seja, ser semelhante a Cristo até nos sofrimentos. Pedro escreveu na sua primeira carta que: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Agora preste atenção: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus nesse nome. Jesus também fala sobre esse sofrimento que todos nós deveríamos desejar ardentemente. Quando ele lá no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Note que não é a respeito de qualquer sofrimento que Jesus está se referindo. Jesus e os apóstolos não estão se referindo ao sofrimento ou à perseguição causados devido a atitudes e escolhas erradas da nossa parte, mas sim ao sofrimento que é consequência de um viver justo, correto, que se contrasta com os padrões deste mundo. Um sofrimento como consequência da sua postura de imitar, seguir, de ser semelhante a Cristo. Um sofrimento que é consequência da sua postura de ser cristão. Eu achei muito interessante e profunda a pergunta feita por David Ottsteller. Ele perguntou o seguinte: se você fosse preso sob a acusação de ser cristão,
haveria provas suficientes para condená-lo? Se você fosse preso sob acusação de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Meus irmãos, nós temos que parar de ser cristão, parar de brincar de ser cristão. Nós temos que honrar e levar a sério esse nome de cristão. O nosso viver deve ser um viver digno desse nome. O nosso modo de viver deve condizer, concordar com o significado da palavra cristão. Eu gostaria de, juntos com os irmãos, verificarmos sinais identificadores de um verdadeiro cristão. E esses sinais estão aqui nesse texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 4. E aqui nós vamos ver como o cristão deve viver. Se você se considera um cristão, eu convido você para acompanhar comigo como deve ser o seu viver, como deve ser o meu viver. Primeiro, o cristão deve viver conforme as instruções que tem recebido da parte de Deus. O cristão deve viver conforme as instruções que tem recebido da parte de Deus. Versículo 1: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês do Senhor Jesus que cresçam nisso ainda mais. Já os instruímos. Meus irmãos, Deus dá instruções aos cristãos, explicando-lhes a maneira como eles devem viver. E essas instruções, sabe onde estão? Alguém arrisca dizer? Na Bíblia. Como nós temos o costume de dizer, a Bíblia Sagrada é o nosso grande manual de instruções. É na Bíblia que o cristão saberá como viver. A base, o fundamento, o alicerce, a bússola do cristão deve ser a Bíblia. Por isso, é impossível imaginar um cristão vivendo plenamente a vida cristã sem a Bíblia. É impossível imaginar um cristão sabendo como ele deve viver sem ler a Bíblia. É impossível imaginar um cristão vivendo as instruções de Deus sem que ele ame a Bíblia, sem que ele pratique a Bíblia, sem que ele observe a Bíblia. É impossível. Por isso, faça da Bíblia a sua conselheira. Faça da Bíblia a sua orientadora. Faça da Bíblia a sua melhor e maior amiga. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus para você. É uma carta de amor que Deus escreveu para você. Fundamente o
seu viver, fundamente a sua família, fundamente os seus estudos, fundamente a sua profissão, fundamente os seus sonhos, fundamente o seu ministério na Bíblia. Faça tudo o que a Bíblia lhe diz, siga fielmente a Bíblia, e tudo lhe irá bem, e você prosperará. Eu gosto daquela expressão que Deus disse para Josué: tão somente cumpra o que está na lei de Moisés, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Firmeza, fidelidade, apego à Bíblia. O cristão deve viver conforme as instruções que Deus tem lhe dado. E essas instruções estão na Bíblia. Essas instruções não vão vir de um profeta qualquer. Essas instruções não vão vir de alguém que se levanta por aí em nome de Deus para falar um monte de besteira. Eu quero alertar a igreja a respeito de uma pessoa aqui nessa cidade, que tem se intitulado como pastor, que tem visitado membros de outras igrejas. Espero que não tenha visitado ninguém aqui dessa igreja. Se visitou, eu peço que por favor me avise. Essa pessoa tem entrado na casa das pessoas e tem dito: vá para a minha igreja, senão Deus vai enviar castigo sobre a tua vida, morte, enfermidade sobre a tua vida. Isso não é palavra de Deus. Isso não é instrução de Deus. Isso é um falso profeta, um falso obreiro. Não receba esse tipo de pessoa em sua casa. Se for preciso ser mal educado, seja. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa não deve ser recebida em casa. Está lá, numa das epístolas de João. Tudo o que você precisa saber, meus irmãos, já está escrito, registrado na palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia e conheça as instruções de Deus sobre o teu viver. Segundo lugar, o cristão deve viver para agradar a Deus. O cristão deve viver para agradar a Deus. Ainda no versículo 1: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso ainda mais. Ou seja, cresçam em agradar a Deus ainda mais. O cristão não deve agradar a si mesmo. O cristão não deve se preocupar em agradar os outros. Na maioria das vezes, quando agradamos a nós mesmos e agradamos aos outros, nós desagradamos a Deus. O cristão deve ter esse objetivo de vida: agradar a Deus. Jesus, ele viveu para agradar o Pai. É por isso que o Pai se manifestou ao Filho dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu Filho amado, que me agrada.
Deus poderia se referir dessa maneira a nós. Deus poderia tecer um elogio a nós, como o fez em relação a Jó, chamando-o de homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Inclusive Deus, na sua conversa com Satanás, ele disse: tendes visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Deus falaria a nosso respeito a Satanás? Veja que Satanás não teve argumento contra Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Esse é um versículo que a gente devia decorar, mencionar, citar todos os dias, todas as horas. Diz assim: isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, em tudo possam agradá-lo. Outro versículo que eu amo demais, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, quer saber se pode comer alguma coisa, se pode beber alguma coisa, se pode vestir determinada roupa, se pode ir em determinado lugar, se pode frequentar determinado ambiente? Consulte 1 Coríntios 10, 31. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você, antes de tomar aquela decisão, voltar os seus olhos para 1 Coríntios 10, 31, e você tiver a plena convicção de que aquilo que você vai comer, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai beber, aquele lugar para onde você vai, se for para a glória de Deus, vá, faça, coma, beba. Mas tenha plena convicção disso. Não force a barra. Agrade a Deus em casa. Agrade a Deus no teu trabalho. Agrade a Deus na escola, na faculdade, no lazer, no namoro, no noivado, no casamento, na vida de solteiro. Agrade a Deus diante de uma TV. Agrade a Deus diante de uma tela de computador. Agrade a Deus navegando na internet. Agrade a Deus nas postagens e comentários do Facebook e do Twitter. Agrade a Deus. E o detalhe do texto diz: de fato assim vocês estão procedendo. Os Tessalonicenses estavam agradando a Deus em tudo. Mas o apóstolo Paulo diz: agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso ainda mais. Será que nós temos que crescer, ou nós temos que começar a agradar a Deus? Os Tessalonicenses tinham que crescer, e os borborenses? É como se Paulo estivesse dizendo: vocês estão agradando a Deus em tudo que vocês fazem, mas atenção, cresçam nisso ainda mais, aprimorem-se, dediquem-se, esforcem-se para agradarem a Deus ainda mais. Não se esqueçam e nem se descuide disso. O problema não
terceiro lugar, o cristão deve viver em obediência aos mandamentos de Deus. Versículos 1 e 2. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos, exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. O cristão deve viver em obediência aos mandamentos de Deus. A palavra instrução aqui, já os instruímos, era um termo militar, se referia a ordens dadas por um superior aos seus subalternos. Nós somos soldados do exército de Deus, e nós devemos aprender a obedecer às ordens do nosso general, a obedecer às ordens do nosso comandante. Inclusive nós cantamos muito: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Seria isso uma verdade? Ou estamos sendo robozinhos que cantam aquilo que é projetado do data show? A questão é: como obedecer aos mandamentos se eles não são conhecidos? E como se obtém esse conhecimento dos mandamentos de Deus? De duas maneiras. Primeira, pela leitura da Bíblia. E aí nós voltamos àquela tecla que nós batemos antes, de seguir as instruções. Nós tomamos conhecimento dos mandamentos que temos que obedecer pela leitura da Bíblia, em primeiro lugar. E segundo, pela participação nos cultos, células, conferências que a igreja faz. Portanto, se você quiser viver como um legítimo cristão, você precisa criar o hábito de ler a Bíblia diariamente. Nós temos que vencer a preguiça, nós temos que vencer a indisposição, nós temos que vencer todos os obstáculos que surgem para nos impedir de participar assiduamente dos cultos, de participar assiduamente das células, das demais atividades da igreja, onde ocorrem os estudos da palavra de Deus. Agora junta a dificuldade de ler a Bíblia com a falta aos cultos. Como fica a vida desse cristão? A obediência a Deus revela duas grandes verdades que envolvem o nosso relacionamento com Deus. Nós obedecemos a Deus porque conhecemos a Deus e porque amamos a Deus. Olha o que diz a Bíblia: sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2, 3 e 4. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, disse Jesus, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 Coríntios 5, 3. Como eu provo o meu amor a Deus? Obedecendo. Se vocês me amam, disse Jesus, obedecerão aos meus mandamentos.
João 14:15. Agora vejam que promessa gloriosa de Deus sobre aqueles que o agradam e sobre aqueles que obedecem. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quer ver suas orações respondidas? Claro que queremos. Está aqui a receita. Obedeça os mandamentos de Deus e faça aquilo que o agrada. Esses dias as minhas meninas chegaram para mim e disseram: pai, eu quero um celular assim, assim, assim. Eu falei: façam com obedecê-lo. É isso que Deus está dizendo aqui. Quarto, o cristão deve viver em santidade. Versículos 3 e 7. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A santidade é uma exigência de Deus. Não é uma opção. Não é uma sugestão. A santidade é uma exigência de Deus. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. A santidade deve ser outra marca identificadora do cristão. Ele deve estar consciente de que a santidade é uma das vontades de Deus para a sua vida. Está aqui: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Quantos de nós oramos: Senhor, mostra-me a tua vontade, Senhor, eu quero fazer a tua vontade? Uma delas: sede santos. Senhor, eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Sede santos. O cristão deve estar consciente de que sem santificação ele não verá o Senhor. É por isso que nós citamos no começo dessa pregação que não é o fato de frequentar uma igreja, não é o fato de contribuir que torna a pessoa um cristão, que torna a pessoa um cidadão do reino dos céus, porque as igrejas estão cheias de frequentadores. As igrejas precisam de cristãos, discípulos de Cristo, que vivam em santidade. O cristão precisa estar consciente de que ele precisa ser encontrado santo e irrepreensível na vida do Senhor. Portanto, o cristão deve viver em santidade. Quinto lugar, o cristão deve viver distante da imoralidade sexual. Eu destaquei esse tópico em separado, porque ele podia sim fazer parte da questão de que o cristão deve viver em santidade. Mas eu destaquei esse tópico em especial porque ele merece um tratamento especial, uma meditação especial. O cristão deve viver distante da imoralidade sexual. Por quê? Porque a imoralidade sexual está destruindo a vida de muitas pessoas. Vamos ver aqui o versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade
sexual. Vamos continuar lendo até o versículo 6. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O que é imoralidade sexual? Resumidamente, é toda relação sexual, é todo contato íntimo, é todo gracejo ocorrido, praticado fora dos laços sacrossantos do casamento. Exemplo: adultério, fornicação, homossexualismo, gracejos indecentes. Aí alguém pode perguntar: pastor, o que é fornicação? Fornicação é a relação sexual entre solteiros. O texto que nós lemos diz que a imoralidade sexual provoca a ira de Deus e atrai o castigo de Deus. O sexo é criação de Deus. O sexo foi criado por Deus. Quando está escrito lá em Gênesis: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Essa expressão, e ambos serão uma só carne, está se referindo à relação sexual. E não há nenhuma outra ocasião onde a relação sexual deve ser celebrada a não ser no casamento. Fora do casamento é abominação ao Senhor, é nojento aos olhos do Senhor. Numa de suas mensagens, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: a pornografia é hoje um câncer na sociedade. Estatística de 2001 diz que 75% dos homens e 63% das mulheres são infiéis. A revolução da década de 60, como os Beatles e os hippies, levaram a juventude mundial a uma reviravolta dos valores. Rock, drogas e sexo era a mensagem propagada. A virgindade passou a ser um tabu. O jovem hoje que se declara virgem é motivo de chacota, de piada, de gozação, de brincadeira, de ofensa. O homossexualismo tem sido propagado como uma opção legítima, e o adultério uma escapada estratégica. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com a imoralidade sexual. Hoje a imoralidade sexual está acessível num toque de teclado de um computador, numa conversinha. Pode ocorrer a imoralidade sexual. Em visualizar determinado site, ocorre a imoralidade sexual. O texto que nós lemos fala: e com esta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que significa defraudar? Defraudar é despertar um sentimento ou um desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. É por isso que as pessoas têm que tomar cuidado com as suas vestes, para
e isso chama a atenção da outra pessoa. E aí o que acontece? Desperta o desejo de alguém que não pode ser legitimamente satisfeito. É por isso que determinados tipos de roupas use para o seu marido. Determinados tipos de roupa use para a tua esposa. A imoralidade sexual é abominável aos olhos do Senhor, e é por essas razões há diversas advertências de Deus a respeito dela. Quero ler aqui rapidamente com os irmãos. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem se falar sobre ela, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, para os cristãos. Efésios 5:3. Pelo contrário, devemos escrever a eles. Esse texto que eu estou lendo se refere ao concílio de Jerusalém, que está lá em Atos, capítulo 15. Então eles decidiram o seguinte: devemos escrever a eles, aos gentios, à igreja, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, que se abstenham da imoralidade sexual, que se abstenham da carne de animais estrangulados e do sangue. Atos 15:20 está escrito isso. Romanos 13:13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Colossenses 3:5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. 1 Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Fujam da imoralidade sexual. E Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com sopro. Essa é a segunda morte. O lugar dos imorais é no inferno. Por isso, fuja da imoralidade sexual. Não brinque com ela. Sexto, o cristão deve viver o amor fraternal. Versículos 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Será que nós já aprendemos que Deus nos manda amar uns aos outros? Será que já aprendemos, meus irmãos? E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Nós vemos aqui que devemos agradar a Deus e devemos crescer nisso. E aqui acabamos de ler que devemos amar a todos os irmãos e devemos crescer nisso ainda mais. Se o cristão deve obedecer aos mandamentos de Deus, ele precisa estar consciente dos dois maiores mandamentos, que é
amar a Deus de todo o coração e acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Nós já dissemos que o cristão deve obedecer os mandamentos de Deus. E os dois maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Portanto, amar uns aos outros é mandamento de Deus, é mandamento de Jesus. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Isso é claro na Bíblia, é repetido na Bíblia. Infelizmente nós temos negligenciado esse mandamento. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz que se temos dificuldades para amar ao próximo, certamente temos dificuldades para amar a Deus. Veja o que está escrito em 1 João 4,20: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É impossível separar o amor a Deus com o amor ao próximo. Jesus disse que nós seríamos identificados e reconhecidos como seus discípulos se nos amássemos uns aos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você: não há outra alternativa. O nosso relacionamento como irmãos em Cristo deve ser baseado no amor, no perdão, no cuidado de uns para com os outros, suportando uns aos outros, orando uns pelos outros, chorando com os que choram, alegrando-se com os que se alegram. Não há outra alternativa. É amar ou amar. Eu gosto de destacar uma questão aqui. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Aprendam uma vez por todas. O suportar aqui não é aguentar, no sentido de tolerar. Suportar aqui é você dar o seu ombro para o teu irmão e suportá-lo, dar suporte a ele, carregar. Esse é o significado de suportar na Bíblia. Sétimo, o cristão deve viver decentemente. Versículos 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos os que são de fora e não dependam de ninguém. É interessante as circunstâncias que levaram o apóstolo Paulo a escrever isso daqui. Os cristãos de Tessalônica, eles tinham em mente de que Jesus voltaria em breve, ou seja, naqueles dias. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer dívidas, começaram a comprar, querendo aproveitar os últimos dias que lhes restavam na terra. O que aconteceu? Cristo não voltou, e até hoje não voltou. E o que aconteceu? Se endividaram, e aí não tinham mais como pagar suas dívidas, porque eles tinham também vendido tudo que tinham, e agora estavam endividados. Por isso o apóstolo Paulo escreveu isso daqui para eles. Agora, o que significa viver decentemente? Isso significa dar bom testemunho. O cristão não apenas tem um compromisso de amar os irmãos,
mas ele também tem um compromisso de dar bom testemunho aos de fora da igreja. Paulo aponta aqui 3 características de um viver decente. Primeiro, uma vida tranquila. Fique longe das confusões. Tenha uma vida tranquila. Levante, tome o seu café da manhã, arrume a sua casa, vá para o seu trabalho, vá para a escola, retorne, cuide dos seus filhos, cuide do seu marido, cuide de sua esposa, cuide de sua casa, cuide dos seus negócios, trabalhe ali com alegria, tenha uma vida tranquila. Por que ir atrás de confusão? Por que dar atenção para o que falou, deixou de falar, aconteceu, deixou de acontecer? Tenha uma vida tranquila. Segundo, viver decentemente é cuidar dos próprios negócios. Cuide da sua família e não da família dos outros. Cuide da sua vida espiritual e não da vida espiritual dos outros. Cuide de seus filhos, cuide de seu cônjuge, cuide do que é teu, cuide dos seus próprios negócios. Como diz aqui, pare de se intrometer em negócios alheios. Se disponibilize para ajudar, se disponibilize para orar, se disponibilize para estender a tua mão e ajudar, mas não se intrometa. Cuide dos seus próprios negócios. E terceiro, o apóstolo Paulo diz que vivemos decentemente quando trabalhamos e não dependemos de ninguém. Eu gostei de uma expressão que li que diz assim: quando um crente fica sem trabalho, ele dá trabalho. Quando estamos envolvidos nos nossos próprios negócios, no nosso próprio trabalho, não temos tempo para nos envolvermos nos negócios alheios. Às vezes eu paro para pensar como determinadas pessoas têm tempo para estar em confusão. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, o senhor assistiu aquele negócio da televisão? O senhor viu aquela notícia? Não vi. O que aconteceu? É interessante que Paulo aqui ele abrange até a vida financeira do cristão. Os cristãos precisam ter uma vida financeira controlada para não dar mau testemunho aos de fora. É o que estava acontecendo aqui. Eles se endividaram, não tinham como pagar e estavam dando mau testemunho para aqueles que não eram cristãos. Aí depois vem aquela famosa expressão: diz que é crente. Ah lá, é membro da Igreja Batista. O cristão deve viver decentemente. Em oitavo lugar, o cristão deve viver sempre preparado para encontrar-se com o seu Senhor. Versículos 13 e 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos
até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Paulo possivelmente estava respondendo a uma pergunta feita pelos membros da igreja de Tessalônica. Paulo ele está explicando duas questões importantes. A primeira, sobre a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram como cristãos, e no sentido de que quando Cristo voltar, esses que dormiram em Cristo seriam os primeiros a ressuscitar. É aquilo que Apocalipse diz de primeira ressurreição. E meus irmãos, caso nós dormamos antes de Cristo voltar, que nós possamos participar da primeira ressurreição. Porque se nós não ressuscitarmos a primeira ressurreição, Babal Nicolau. E o segundo ponto que Paulo está explicando aqui é sobre o arrebatamento dos cristãos que estiverem vivos quando da volta de Cristo. É isso que Paulo explica aqui de uma maneira bem superficial. Eu explicando. Agora, desses dois ensinos, nós podemos extrair um para o nosso tema dessa noite. O cristão deve viver sempre preparado para encontrar-se com o seu Senhor. E isso pode acontecer de duas maneiras: ao morrermos, ou na volta de Cristo, se estivermos vivos. Convém nós examinarmos o nosso coração e a nossa vida, e averiguar se estamos preparados para esse encontro inescapável e inadiável. Há determinados encontros aqui que você pode adiar, mas um encontro com Deus é inadiável. Uma das principais características do verdadeiro cristão é a sua grande expectativa e desejo pela volta de Cristo. Será que nós nos alegramos em saber que Cristo breve voltará? Ou as nossas pernas tremem de medo? O cristão não somente deve aguardar e viver nessa expectativa, como ele deve amar a vinda de Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos até apressar a vinda de Cristo. Isso requer um modo de vida como esse que nós estamos estudando nessa mensagem, ou seja, um viver que segue as instruções de Deus, que agrada a Deus, que obedece a Deus, em santidade, afastado de toda a imoralidade sexual, de intenso amor fraternal e um viver decente. É assim que nós nos manteremos preparados para o encontro com o Senhor. O pastor Robert Murray, ele tinha o costume de perguntar para as pessoas: você acha que Jesus pode voltar hoje? Acho que não, respondia a maioria das pessoas. Então o pastor Robert dizia o seguinte: então, meu amigo, é melhor você estar preparado, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Meus irmãos, a morte é um fato da vida. Tem até aquele ditado: é para morrer, basta estar vivo. O apóstolo Paulo ele gostava muito de usar essa forma de explicar a maneira como o cristão deve viver. E só nós iremos escapar da morte se Cristo voltar antes. Agora, não sabemos quando vamos morrer, correto?
e não sabemos quando Cristo vai voltar. Correto? Portanto, devemos estar preparados, tanto para uma coisa como para outra. A vida cristã ela pode ser comparada a uma caminhada. O apóstolo Paulo, ele usava muito essa expressão. Ele escreveu: andai do modo digno da vossa vocação, andai não como andam os gentios, andai em amor, andai como filhos da luz, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. São expressões do apóstolo Paulo para explicar como deve ser o nosso viver. Andar sugere progresso, crescimento, avanço. Como foi dito muito aqui durante o louvor, devemos avançar, avançar, avançar. E nós devemos fazer progresso na vida cristã. Paulo ele escreveu aos Filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos amados, estamos avançando nessa caminhada da vida cristã. Estamos progredindo, crescendo, amadurecendo, melhorando, nos aperfeiçoando, avançando para os alvos que nos são propostos por Deus. Andar para trás, andar de marcha ré, é a normalidade. A Bíblia diz em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus, ou seja, Enoque viveu com Deus. Enoque viveu como um cristão deve viver, e já não era, porque Deus o tomou para si. O fim da nossa caminhada aqui na terra deve ser esse: Deus nos tomar para si. Se partirmos deste mundo antes da volta de Cristo, que estejamos entre aqueles que participaram da primeira ressurreição. E se permanecermos até a volta de Cristo, que Ele nos encontre vivendo como cristãos, e assim nós sejamos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Vamos orar. Amado Deus, que o poder dessa palavra reine em nossas vidas, que o poder dessa mensagem se torne uma realidade em nossas vidas. Nos ajude a viver como cristãos, nos ajude a viver como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, como imitadores de Cristo. Que haja essas marcas de um verdadeiro cristão em nossas vidas, que aprendamos e vivamos como um cristão deve viver. O Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe das nossas limitações, mas o Senhor promete estar conosco nesse projeto. O Senhor promete nos ajudar, nos esforçar, nos capacitar com o Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pela palavra dessa noite. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja